Olá pessoal, sou o diretor do Instituto Bíblico Bereia, instituto este que oferece um seminário teológico presencial em Nova Iguaçu e também oferece cursos bíblicos gratuitos por correspondência. Acesse o nosso site www.ibbereia.org.br e se você deseja fazer um curso bíblico por correspondência gratuitamente, preencha o formulário ali apresentado e você receberá pelos correios o seu curso. Pois bem, nesse momento queremos apresentar uma análise de Marcos capítulo 3, versos 1 ao 7. Uma pregação da igreja primitiva em que o evangelista apresenta para nós mensagens interessantes a respeito daquilo que Jesus pode fazer na comunidade cristã, no ambiente de culto entre os cristãos. E para isso ele toma uma passagem de Jesus que entra numa sinagoga. O evangelista diz que Jesus entrou numa sinagoga no versículo 1. Não indica nenhuma companhia com ele, não indica a presença dos seus discípulos. Sinagoga era, nos dias de Jesus, um ambiente de culto judaico, um ambiente onde a Escritura era lida e explicada, o Antigo Testamento, os salmos eram cantados e as orações eram feitas. E assim como as nossas igrejas, os nossos ambientes de culto, as nossas comunidades cristãs, lemos as Escrituras, explicamos as Escrituras, ouvimos as suas explicações por alguém, cantamos os nossos cânticos de louvor a Deus e fazemos as nossas orações. E assim como naquela sinagoga, Jesus também entra hoje no nosso ambiente de culto. E quando ele entra, o que ele vê? Ele vê pessoas que estão com as mãos encolhidas e que precisam esticar. A palavra que o evangelista usa para identificar este personagem é anthropos, que significa ser humano, que significa uma pessoa, sem uma distinção entre macho e fêmea. Ele não usou a palavra grega aner, por exemplo, ele usou anthropos. Com isso, a sua mensagem, a sua pregação se dirige a todas as pessoas no ambiente de culto, sejam homens ou sejam mulheres. E assim, nos nossos dias, Jesus entra e vê homem e mulher com mão encolhida. É símbolo do trabalho, do serviço. Pessoas que estão nas comunidades cristãs, mas que não trabalham, não servem a ninguém, não prestam serviço a ninguém. Estão ali apenas cantando, orando, ouvindo as explicações das Escrituras, mas não realizam nenhum serviço para o próximo, não realizam nenhum serviço para as pessoas em volta. E por que não fazem? Porque estão com as mãos encolhidas. E com as mãos encolhidas é impossível realizar um serviço, é impossível fazer alguma obra para o outro. Assim era o símbolo que aqui se apresenta. No entanto, Jesus convida essa pessoa para o centro, para vir para o meio. E ele propõe com uma terapia, porque a palavra grega usada pelo evangelista o verbo é terapeuo, que não indica uma cura instantânea, mas indica um processo terapêutico. E aí está a quebra do sábado. Quando Jesus faz terapia, ele quebra o sábado. Se ele cura instantaneamente, não há quebra do sábado. É claro que cremos que nos dias de Jesus as suas curas eram instantâneas, mas a pregação que se apresenta para nós pelo evangelista, pelas igrejas primitivas, e a pregação que hoje também fazemos ele então utiliza o verbo terapeu para dar essa ideia de uma ação continuada de serviço. E ele quer esticar as nossas mãos para que nós também façamos terapia com aqueles que precisam, ou seja, realizemos também um serviço àqueles que estão necessitados em nossa volta. Não é o Senhor Jesus que mecanicamente pega a mão do atrofiado e estica, mas ele apenas diz para ele: estende a sua mão. Essa é a palavra, é pela palavra, é pelo ensinamento que sai da sua boca que ele realiza a cura. E assim também hoje, pela sua palavra, ele nos diz: estende a mão. E se nós estendermos as mãos, ficaremos curados das nossas mãos encolhidas e atrofiadas. E aí sairemos deste ambiente de culto com Jesus como seus discípulos. Porque o evangelista diz que Jesus entrou na sinagoga sem mencionar nenhuma companhia, mas ele diz no final que ele deixou o lugar com os seus discípulos.
Ou seja, ele entra sozinho e ele sai com discípulos. E quem se torna discípulo? Aquele que estende a sua mão, aquele que ouve a sua voz, aquele que atende ao seu programa e entende o seu evangelho, e então estica a mão, estende a mão e sai daquele ambiente de culto agora como discípulo. Mas no ambiente de culto não havia apenas um homem com a mão atrofiada, também havia fariseus, pessoas que vão se colocar como inimigas de Jesus, pessoas que vão conspirar com os herodianos para matarem Jesus. Assim também não é diferente hoje. Pessoas que usufruem da inércia alheia, pessoas que usufruem de mãos atrofiadas, pessoas que usufruem da cegueira alheia e tira dividendos de várias formas com essas cegueiras e com essas inércias de pessoas que estão ali para ouvir as pregações, cantar os seus louvores, fazer as suas orações, mas na prática não realizam o programa de Jesus, não realizam o evangelho de Jesus, não servem, não prestam nenhum serviço, estão com as mãos atrofiadas. E há líderes que se interessam por essas pessoas e ganham com essas pessoas. E quando Jesus chega nesse ambiente de culto e estica as mãos das pessoas e convida-as ao serviço, então esses outros que ganham dividendos com essas pessoas vão conspirar para matar Jesus. Não é